Esse já é o nosso quinto vídeo sobre a sintaxe gerativa com base na teoria X-barra. Nos vídeos anteriores, nós tratamos da estrutura básica dos sintagmas de todas as línguas e começamos a falar como representar os sintagmas verbais de acordo com esse esquema geral da teoria X-barra. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre como representar os verbos bitransitivos, os sintagmas verbais com verbos bitransitivos. Então, digamos que nós tenhamos um sintagma verbal formado por um verbo como dizer, em uma frase como João disse a verdade para o irmão. Esse sintagma verbal tem como núcleo dizer. Dizer é um verbo, então o rótulo vai ser V. O complemento é a verdade, que é o objeto direto. Então nós juntamos o núcleo V com o NP, a verdade, e isso forma o V'. E se não existisse um segundo complemento, um objeto indireto, nós a partir de agora juntaríamos diretamente esse V' com o NP João, que é o especificador, é o argumento externo, é o agente dessa ação, e formaríamos o VP e completaríamos o nosso sintagma. Só que nós temos agora um argumento a mais, nós temos 3 argumentos nesse sintagma. Nós temos João, nós temos a verdade e nós temos para o irmão. Como representar então esse sintagma preposicionado, que é um argumento a mais, é exigido pelo verbo e que deve ter um lugar aí na sentença? Ora, como os complementos têm que ser filhos do V', filhos da projeção intermediária, a única forma que nós temos para representar esse segundo complemento nesse esquema é dobrando o V'. Depois que nós já projetamos um V', que é a união do núcleo V com o complemento NP, nós temos que agora projetar um outro V', uma outra projeção intermediária, que é resultado da combinação da primeira projeção intermediária, do primeiro V', com esse PP, com esse sintagma preposicionado, com esse prepositional phrase. E só depois é que nós vamos adicionar o especificador, o NP especificador, João, e formar a projeção máxima, o VP. Notem 2 coisas. Primeiro, essa representação mantém a nossa generalização de que os complementos estão mais próximos do núcleo do que o especificador. E mantém a nossa generalização de que os complementos são elementos relacionados à projeção intermediária. Nós estamos dizendo que mesmo com o acréscimo desse segundo complemento, desse complemento indireto, o sintagma ainda não está completo, ele não está terminado. Então faz todo sentido manter que o resultado dessa combinação do segundo complemento ainda é um V', ainda é um sintagma incompleto. Okay? Por outro lado, quando nós fazemos isso, o complemento indireto, o segundo complemento, fica semelhante a um adjunto. Que lembram do vídeo anterior? A característica fundamental do adjunto é que nós dobramos a categoria porque o adjunto não modifica qualitativamente o elemento ao qual ele se combina. Então, essa representação é como a teoria X-barra original trata os objetos indiretos, mas é uma representação que é controversa. Será que essa representação está correta mesmo? Será que ela está realmente capturando as propriedades dos verbos bitransitivos? Será que haveria uma outra forma mais eficiente e mais precisa de representar os objetos indiretos sem aproximá-los dos adjuntos? E, na verdade, depois foi desenvolvida uma outra forma de representar os verbos bitransitivos, que é diferente dessa, mas que nós não vamos tratar aqui porque ela depende de uma enorme discussão sobre vários fenômenos sintáticos que mostraram problemas nessa representação e levaram alguns autores a reformular e propor outra coisa. Mas, na maior parte das análises sintáticas no dia a dia, essa questão não é algo tão essencial e se o pesquisador não estiver lidando diretamente com essas questões, ele pode até resumir e lidar com essa representação mesmo.
Então nós vamos ficar com essa representação por enquanto. A segunda observação é que muitos seriam tentados simplesmente a representar ovelhinha com 3 traços. Ao invés de dobrar ovelhinha, representar ovelhinha com 3 traços. Ou seja, ovelhinha agora seria a união direta do núcleo mais o NP e mais o PP, que é um tipo de representação que acontece muito nas representações estruturalistas, representações terciárias. Acontece que a teoria gerativa tinha representações terciárias desse tipo, quaternárias, representações com 3, 4, 5 galhos, mas a pesquisa avançou e, por uma série de motivos factuais e teóricos, os pesquisadores concluíram que as representações devem ser binárias, ou melhor dizendo, que a faculdade da linguagem, que a gramática internalizada, definida pela gramática universal, não deve ter representações terciárias. Deve ter apenas representações, no máximo, binárias. Não vou poder apresentar todos os argumentos a favor disso, mas nós podemos resumir isso à seguinte questão de economia. É mais econômico para a gramática, como sistema cognitivo, como sistema mental, construir representações unindo as coisas de duas em duas. Então tem vários elementos que precisam ser colados uns com os outros. A gramática, como um sistema cognitivo praticamente computacional, vai colar primeiro 2 elementos, formando uma unidade maior. Depois vai combinar essa unidade com mais um outro elemento e forma uma unidade um pouco maior. E assim sucessivamente. Então é um dos princípios da teoria X-barra a ideia de que quando há a combinação de elementos para formar uma estrutura maior, essa combinação sempre é binária, nunca é terciária. Ok? Então, nos próximos vídeos, a gente vai tratar de outros tipos de sintagmas, começando pelo sintagma nominal. Em algum momento, a gente volta a essa questão dos sintagmas de verbos bitransitivos. Ficamos por aqui. Até a próxima. E Deus abençoe vocês.